Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen Gonçalves e eu vou fazer a minha audiodescrição para a gente começar o programa já incluindo todo mundo. Eu sou uma mulher cadeirante, sou branca, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, meu cabelo é longo e cacheado, eu uso óculos e no Diversidade de hoje eu estou me apresentando com uma blusa preta de manga comprida, gola branca, estou usando calça branca e sapatos pretos. A gente vai falar sobre epilepsia hoje e os preconceitos sobre a epilepsia são os mais variados e baseados em antigos mitos. Isso só reforça a exclusão e traz sofrimento psicológico para as pessoas que vivem com essa condição. Quem aí do outro lado, por exemplo, já ouviu que a epilepsia é perigosa, violenta ou que as pessoas com essa condição não podem ter uma vida normal, trabalhando, se relacionando e constituindo família por ter a condição na qual os filhos sempre ficarão condenados, assim como os pais. A nossa missão aqui no Diversidade é se munir e munir a população de conhecimento e para nos ajudar hoje a gente recebe o Dr. Iago Navas. Doutor, muito bem-vindo, obrigada pela sua contribuição com a gente hoje. Obrigado pelo convite, Suelen. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos cacheados curtos, castanhos, olhos castanhos e hoje eu estou vestindo uma calça cinza, camisa azul clara, um paletó azul e sapatos pretos. Então, queria agradecer o convite por falar desse tema tão importante, né, que é a epilepsia, que é um tema tão comum, que acomete tantos brasileiros, né? E sim, é uma doença que ela é cercada de mitos, né? Esperamos poder desconstruir alguns e mostrar realmente que é perfeitamente possível ter uma vida absolutamente normal com epilepsia, desde que com um tratamento regular, né? Acho que a gente pode começar do começo perguntando para você, aliás, desculpe, não sei se devo me referir como você, mas te perguntando o que é a epilepsia de fato e quais as principais causas? Na verdade, a epilepsia ela não é uma doença, mas um conjunto de diversas doenças que se manifestam por crises decorrentes de uma atividade elétrica anormal do cérebro. Então, na verdade, não é a epilepsia, mas existem muitas epilepsias, né? Então, existem epilepsias que são congênitas, a pessoa nasce e tem crises epilépticas desde muito pequena, desde bebê. Epilepsias que vão surgir ao longo da vida, tanto na infância, adolescência, adulto jovem, até no paciente idoso. Algumas epilepsias, elas têm uma origem genética, algumas são adquiridas, então, por exemplo, após um AVC, a pessoa pode desenvolver uma epilepsia secundária, após infecções, um paciente que tenha um tumor cerebral, seja ele benigno ou maligno, tudo isso pode ocasionar uma epilepsia, mas existem pacientes também que desenvolvem epilepsia sem causas aparentes, mesmo depois de uma extensa investigação, a gente não consegue identificar exatamente a causa. Então, na realidade, existem múltiplas epilepsias e cada uma vai ter um tratamento diferente, um prognóstico diferente, e uma gravidade diferente dependendo do caso. E a gente vai bater muito nessa tecla hoje dos estereótipos, né? Porque como foi falado aqui no início, né, na nossa introdução, há mitos de que essa pessoa nunca vai ter uma vida normal, que isso pode passar para os filhos, e enfim, de que isso é perigoso, pode ser fatal. Como esse tipo de estereótipos podem atrapalhar ou inibir esse paciente de procurar ajuda, de realmente fechar ali o seu diagnóstico? Historicamente, a epilepsia ela sempre foi cercada, né, de estereótipos. Então, em épocas aí da Idade Média, Antiguidade, acreditava-se que até a epilepsia poderia ser relacionada a espíritos, né? Hoje a gente entende que ela é decorrente de uma atividade elétrica anormal, mas muitos mitos ainda persistem. Então, a ideia de que a epilepsia pode ser, por exemplo, contagiosa, algumas pessoas têm um pouco de medo em relação a isso, mas o que eu mais acabo vendo na minha prática é uma ideia de que a epilepsia sempre é genética no sentido de que os pais tiveram, os filhos vão ter, e isso não necessariamente é verdade. Ocorre sim que existe um aumento de risco familiar em alguns tipos de epilepsia, mas nem todas as epilepsias seguem aquele padrão genético de transmissão de geração para geração, né? Esse eu acho que talvez seja o mito mais comum. O segundo mito que eu vejo com bastante frequência é essa ideia realmente de que a pessoa com epilepsia ela pode ser incapaz de trabalhar, de exercer as suas atividades habituais ou mesmo dirigir, né? O que também não é verdade. Uma pessoa com uma epilepsia bem controlada pode ter uma vida absolutamente normal, sem nenhuma incapacidade, trabalhar
de forma idêntica a uma pessoa que não tem epilepsia, né? E inclusive dirigir, né? Mas para isso é preciso que a epilepsia esteja controlada, que a pessoa esteja fazendo um tratamento regular, em uso de medicamentos, né? E que as crises estejam controladas. Existem sim epilepsias que podem comprometer a qualidade de vida e a capacidade de trabalho, tudo isso vai depender da gravidade. Então, algumas pessoas têm uma frequência de crises muito alta, então tem múltiplas crises por dia, mesmo em uso de múltiplos medicamentos, mas isso não é o mais comum, tá, Suelen? O mais comum é que a epilepsia seja controlável, né, com medicamentos, às vezes pode ser necessário ajustes de doses, né? Então, um acompanhamento periódico irregular com o neurologista é absolutamente fundamental, mas com esse acompanhamento é perfeitamente possível ter uma vida normal na maior parte dos tipos de epilepsia. Como existem causas diferentes, né, naturezas diferentes da epilepsia, como você bem disse aqui, a pessoa pode adquirir ao longo do tempo por alguma situação, os tratamentos e os sintomas também devem se diferir de caso a caso. Não é o mesmo sintoma para todas as pessoas, certo? Exatamente. A epilepsia ela vai ter uma manifestação diferente a depender da área do cérebro que for acometida. Então, a gente costuma dividir as epilepsias em dois grandes grupos, que são as epilepsias focais e as epilepsias generalizadas. As focais são quando aquela crise ela começa em uma determinada região específica do cérebro e depois, no decorrer da crise, ela pode ou não se espalhar para o cérebro todo, enquanto que as generalizadas elas já começam acometendo o cérebro inteiro, né? E as manifestações elas são bem diferentes. Então, as epilepsias elas podem dar desde aquela convulsão clássica que a gente está acostumado a ver em filmes, né? Então a pessoa tem uma postura anormal bilateral, começa a ter movimentos, abalos nos membros bilateralmente, né? Mas algumas localizações podem dar sintomas um pouco diferentes e mais sutis. Então, algumas pessoas podem ter o que a gente chama de automatismos, então pequenos movimentos orais, pequenos movimentos manuais, como se estivesse tentando pegar alguma coisa, né, tentando martelar alguma coisa, movimentos oromastigatórios, né? Algumas pessoas, alguns tipos de epilepsia, a pessoa pode não ter nenhum movimento involuntário, ela só tem uma perda de consciência ou ela sai um pouco do ar temporariamente por alguns segundos e depois volta, tem um lapso de memória, né, daqueles segundos que ela ficou fora do ar. Existe um tipo específico de epilepsia que a gente chama de epilepsia de ausência, que é um tipo específico de epilepsia generalizada. Então, existe uma variedade muito grande de tipos de crises epilépticas, né? Então, isso muitas vezes é difícil e atrasa o reconhecimento, né? Então, algumas crises epilépticas que são mais comuns, elas podem ser mais facilmente identificadas, mas muitas vezes quando o paciente tem uma epilepsia que se manifesta de uma forma um pouco mais atípica, isso pode sim atrasar o diagnóstico. Então, é importante que seja procurado, né, na suspeita de uma crise epiléptica, seja procurado um profissional de saúde para que ele possa fazer a devida investigação e fazer um diagnóstico precoce, começar o tratamento quanto antes. Perfeito. Doutor, eu queria explorar um pouquinho agora os tratamentos da epilepsia. Existem tratamentos medicamentosos, terapias alternativas? Depende de caso a caso? A base do tratamento, ele é medicamentoso, tá? A maior parte dos pacientes vão precisar de medicamentos, né? Até existem alguns tipos de epilepsia que a gente pode observar um pouco se o paciente está com poucas crises, mas a grande maior parte vai precisar de um tratamento medicamentoso mesmo. Existem tratamentos alternativos que podem ajudar no controle de crises, então manejo do estresse, alimentação, um sono adequado. E alguns pacientes com epilepsias refratárias, quando já estão em uso de múltiplos medicamentos e mesmo assim têm uma dificuldade de controle de crises, podem se beneficiar de tratamentos intervencionistas, como, por exemplo, cirurgia, colocação de um aparelho chamado estimulador de nervo vago, ou eventualmente uma dieta específica que chama-se dieta cetogênica. Mas a grande maior parte dos pacientes vão se beneficiar de um tratamento medicamentoso como a base. Perfeito. E como nós do lado de cá, se a gente de repente presencia alguém em crise, uma crise epiléptica, ou sabendo que alguém em nosso entorno tem essa condição, como a gente pode lidar, ajudar ali num momento de crise, ou não atrapalhar, né? Porque às vezes no intuito de ajudar a gente acaba atrapalhando. Essa é uma dúvida bem comum também, né? Então, o mais importante é a gente tentar
evitar que esse paciente se machuque, né? Então, muitas vezes, durante uma crise epiléptica, a pessoa vai ter movimentos involuntários e pode acabar batendo a cabeça num móvel, alguma coisa que está do lado. Então, a primeira coisa é a gente tentar afastar, né, tudo que puder machucar o paciente. Então, a gente deixar ele num ambiente seguro. Então, se ele está em casa, do lado de um móvel, a gente colocar talvez almofadas ali do lado, para se ele ficar batendo a cabeça, isso não machucar, não abrir uma outra lesão, né? Tentar virar a pessoa de lado, para que, se ela apresentar vômitos, salivação excessiva, que são coisas que podem acontecer durante a crise, aquelas secreções, elas não caiam no pulmão e possam causar o que a gente chama de uma broncoaspiração, né, uma pneumonia. Então, a gente tentar virar de lado, que é uma posição que a gente chama de posição de segurança, tá? E jamais colocar nada na boca do paciente. Isso é um erro bastante comum. As pessoas têm aquela ideia de que vai engolir a língua. Isso não acontece, tá? A língua ela é um músculo que é muito bem preso no nosso corpo. Pode até acontecer de ter mordedura de língua, é bastante frequente, mas não existe a possibilidade do paciente engolir a língua. E tudo que for colocado na boca do paciente é um risco de ir para o pulmão, dele broncoaspirar, né? E especialmente colocar a mão na boca do paciente pode ser um risco, inclusive, da pessoa que está tentando ajudar a acabar sofrendo ali uma lesão, um machucado, né? Perder um pedaço do dedo, porque a pessoa que está tendo a crise epiléptica, ela tem contrações involuntárias muito fortes, né? E ela pode apresentar uma contração da mandíbula, que a gente chama de trismo, que é uma contração muito intensa, que pode realmente machucar. Então, não colocar nada na boca da pessoa, virá-la de lado, afastar tudo que puder machucar a pessoa e contar no relógio quanto tempo aquela crise está durando. A maior parte das crises epilépticas duram menos do que 2 minutos, né? Elas passam sozinho. Quando que a gente precisa de fato chamar a emergência? Quando essa crise passar de 5 minutos ou quando a pessoa tiver crises reentrantes, né? Então, crise atrás de crise, sem recuperação da consciência. Nesse caso, é muito importante chamar o SAMU para levar essa pessoa para um hospital, porque pode ser necessário fazer uma medicação na veia intramuscular para que essas crises cessem. Existem alguns sinais de alerta para a gente ficar atento, assim, para que a gente saiba, tanto o paciente, a pessoa, né, que tem a epilepsia, quanto nós, enquanto estamos ali tendo contato com a pessoa, de que ela vai entrar em crise? Algumas pessoas podem sentir alguns sintomas antes das crises, né, que a gente chama de sintomas prodrômicos, mas nem todas. A maior parte das epilepsias, elas não apresentam sintomas prodrômicos, a pessoa só tem a crise. Mas tem alguns fatores de risco, né? Então, privação de sono é um fator de risco muito importante. A pessoa que tem epilepsia, ela tem que ter uma vida um pouco mais regrada, tem que dormir adequadamente, porque se ela entrar em privação de sono, aumenta um pouco o risco de ela ter uma crise. Infecções também são uma causa frequente, desde infecções urinárias, são comuns em mulheres, infecções pulmonares, uma gripe, um resfriado. Mas a principal causa, Suelen, que a gente chama de escape de crise, né? O que é o escape? É uma pessoa que tem epilepsia, está tratando adequadamente e tem uma crise. É esquecer de tomar remédio, né? A gente é ser humano, todo mundo que faz um tratamento crônico, né, pode estar enrolado com trabalho, com questões familiares, relacionamentos, e esquecer de tomar a dose do remédio, né? E isso pode ocasionar epilepsia. Existem também alguns tipos de epilepsia que podem ser desencadeadas por luzes piscantes. Não são todas, são alguns tipos bem específicos, então vale a pena seguir as recomendações do médico em relação a isso. Doutora, a gente ainda tem mais um bloco de esclarecimentos, de conversa, de dúvidas que eu tenho e também tenho certeza que são dúvidas do nosso público, mas por enquanto a gente faz uma pausa no nosso programa, tudo bem? Depois a gente retoma. Perfeito. Bom, a gente vai para uma pausa, mas já voltamos com mais diversidade. Nesse meio tempo, inclusive, que tal você aí se inscrever no nosso canal do YouTube? Lá tem toda a nossa playlist com os programas que já foram ao ar. Você pode adicionar os seus favoritos e assim você acessa na íntegra todos os episódios que já foram exibidos. Faça isso e não saia daí. Eu volto já. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina.
Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Voltamos e hoje estamos falando sobre um tema importante que infelizmente ainda é muito carregado de crenças populares e desinformação, a epilepsia. A falta de informação, inclusive, dificulta na busca por ajuda especializada e resulta na piora da qualidade de vida de quem tem essa condição. Para te ajudar a se cuidar melhor, eu estou conversando hoje com o neurologista Dr. Iago Navas. Doutor, a gente retoma o nosso papo aqui. Eu vou te perguntar, você falou que um dos tratamentos, na verdade, pode ser cirúrgico. E eu gostaria de saber em que casos a cirurgia é indicada. Então, não são todos os casos em que é possível fazer uma cirurgia, né? Existem critérios e é necessária uma avaliação bastante detalhada por uma equipe multidisciplinar que inclui neurologista, neurocirurgião, neuropsicóloga, para que seja definido quais pacientes podem mais se beneficiar de cirurgia, né? Então, normalmente nós vamos indicar para aquele paciente que já está em uso de múltiplas medicações, normalmente 3 medicações, sem resposta, né? Ainda com crises bastante frequentes que impactam a vida desse paciente, e é necessário fazer uma avaliação com múltiplos exames para entender se aquelas crises elas vêm de um local específico no cérebro que possa ser retirado cirurgicamente para tentar obter um maior controle de crises, né? São poucos centros no Brasil que fazem essa avaliação, mas quando bem indicada, a cirurgia ela pode oferecer uma qualidade de vida muito grande para pacientes que não respondem aos medicamentos, né? Então, cirurgias podem ser muito bem sucedidas e controlar muito bem as crises de alguns pacientes que tinham mais de 5, 10, 20 crises ao dia, né? Mas para isso é preciso uma avaliação bastante detalhada e por toda essa equipe. E como é esse procedimento? O procedimento cirúrgico, ele vai depender da localização das crises. Por isso é necessário fazer uma investigação que inclui um videoeletroencefalograma, que é um exame em que você coloca o paciente num aparelho para monitorização, para tentar pegar uma dessas crises e entender de onde ela está vindo exatamente. Um exame de imagem, normalmente a ressonância magnética, para entender se há uma lesão ou não que possa ser retirada, né? E um exame de SPECT, que é um exame que avalia a perfusão de sangue no cérebro durante e fora da crise, para tentar entender se existe alguma área que se ativa mais durante a crise. Se tudo isso for compatível, o cirurgião ele pode avaliar, retirar aquela localização, que normalmente já é uma região que ela já é disfuncional, ou seja, muitas vezes ela não vai fazer falta no sentido de gerar um déficit neurológico para o paciente, porque ela já não funciona da forma adequada. Ele vai e faz uma ressecção, uma retirada cirúrgica só daquele local que é o foco das crises. Isso, com a manutenção das medicações, quando bem indicado, pode trazer um controle, às vezes, de mais que 50% maior em relação às crises prévias do paciente. A epilepsia, dá para a gente falar em cura ou essa pessoa vai fazer um tratamento pelo resto da vida, ainda que passe por uma cirurgia? Depende muito do caso. Até existem algumas formas de epilepsia que podem melhorar e o paciente ter uma remissão e não voltar a ter crises ao longo da vida adulta, que são o que a gente chama das epilepsias autolimitadas da infância, né? Mas é um grupo muito pequeno de epilepsias. A maior parte dos casos acabam precisando de medicamento a vida toda, mas isso é muito variável, cada caso precisa ser individualizado e é necessário uma discussão bastante ampla com o seu médico para que você possa decidir se é seguro suspender as medicações ou se elas vão ter que ser mantidas, né, ao longo da vida. O que eu sempre falo para os pacientes é, independentemente de usar medicação ou não, o objetivo é que ele esteja bem controlado de crises e possa ter uma qualidade de vida. Se para isso puder ser retirado as medicações, ótimo, mas se não puder, te mantém.
Doutor, existe muito uma confusão entre epilepsia e convulsão? As duas coisas têm correlação? Existe, exatamente. A terminologia, às vezes, ela não é muito clara, né? Então, a convulsão é um tipo específico de crise que nós médicos chamamos de tônico-clônica bilateral, né? Existem crises epilépticas que não são convulsões, então a pessoa pode, por exemplo, ter aqueles movimentos que eu comentei, de alguns movimentos mastigatórios na boca, movimentos de repuxar o braço, pode só sair do ar e voltar, né? Então, convulsão é um tipo de crise epiléptica, mas nem toda a epilepsia se manifesta com convulsões. Existem, como você bem disse, essa epilepsia pode afetar áreas diferentes do nosso cérebro. Existe uma área em que essa epilepsia pode se agravar mais, se tornando de repente ali um risco até mesmo de óbito. E também existem fatores externos que podem agravar a epilepsia? Existem epilepsias que podem estar associadas a um risco raro, né, de morte súbita. A gente chama de morte súbita associada à epilepsia. Isso é bastante raro, mas está mais associado a algumas epilepsias que têm manifestações que a gente chama de autonômicas, ou seja, manifestações cardíacas. Então, às vezes, os batimentos cardíacos podem ficar muito lentos, a pessoa pode ter alterações respiratórias, mas isso é a imensa minoria dos casos, né? A localização, ela não é o único preditor de gravidade. Existem epilepsias focais que são mais graves, epilepsias generalizadas que são mais graves, algumas mais leves, né? Mas alguns tipos de epilepsia que a gente chama de lobo temporal, elas podem sim ter um controle um pouco mais difícil e são a maior parte das epilepsias que a gente acaba, quando necessário, indicando o tratamento cirúrgico, né? Em relação a uma piora do controle de crises, como a gente comentou previamente, o mais importante é que o paciente tome as medicações adequadamente como foi orientado pelo médico, porque isso é a principal causa de descontrole, né? O esquecimento de tomada das medicações, ou a tomada incorreta, em horários inadequados, ou com alimentos ou sem alimentos, se não for indicado dessa forma pelo médico, né? Mas, além disso, outros fatores como infecções, privação de sono, excesso de consumo de álcool, também podem estar associados a uma piora do controle de crises. A epilepsia pode se apresentar em diferentes momentos da vida? A partir de que idade isso é mais comum, de que de fato se feche esse diagnóstico? A epilepsia ela pode se manifestar em qualquer idade, né? Mas existem dois picos de incidência, que são na infância e depois após os 60 anos. Mas, como eu disse, a epilepsia ela pode se manifestar desde o recém-nascido até toda a infância, adolescência, idade adulta, né, e idosos. O que vai mudar, Suelen, é a causa da epilepsia. Então, enquanto epilepsias da infância, adolescência, tendem a ter uma causa mais frequentemente genética, congênita, epilepsias do idoso podem ser secundárias. De qualquer forma, toda crise epiléptica nova, a gente costuma dizer que é necessário investigação. Por quê? Porque a gente não consegue, sem fazer um exame de imagem, uma investigação adequada com um médico neurologista, saber se é uma epilepsia primária, ou seja, não existe nenhuma lesão no cérebro, a pessoa tem simplesmente as crises epilépticas, ou uma epilepsia secundária, né? Secundária a um tumor cerebral, um AVC, uma infecção. Então, todo paciente que tem uma primeira crise epiléptica na vida, é importante investigar com o médico para definir quais exames vão ser necessários. A pessoa que já tem epilepsia não necessariamente precisa investigar em todas as crises, aí vai depender um pouco do caso, da orientação do médico dela, mas toda primeira crise é importante procurar um profissional de saúde para investigar. Doutor, o que acontece na cabeça, no cérebro da pessoa durante uma crise? Ela tem um apagamento de memória, ela fica inconsciente ou ela sente todos aqueles sintomas físicos? Existem também todos esses tipos, né? Então, a maior parte das crises, elas vão cursar com uma perda de consciência. Mas existe o que a gente chama das crises com manutenção da consciência, né? Isso é possível. Porque a crise, o que acontece é que vai ocorrer como se fosse um pequeno curto-circuito ali no cérebro, né? Então, há um circuito que vai ocorrer um fenômeno de reentrada, então aquela atividade elétrica cerebral vai ficar reverberando ali naquele local. Isso pode ou não acometer áreas responsáveis pela consciência. Então, existem sim algumas pessoas que têm crises epilépticas que preservam a consciência durante o episódio. Isso é menos comum do que a perda de consciência, mas pode acontecer.
E algumas formas dessa, não é doença, é condição, né? Tem uma predisposição genética. Em que casos você vê que, por exemplo, se o pai, a mãe tem, de repente o filho pode ter? Existem diversos genes associados, né, a formas genéticas de epilepsia. Muitas formas que são congênitas, né, não são secundárias, são primárias, ou seja, não tem uma lesão associada. A gente sabe que existe um aumento de risco familiar, mas a gente não identificou o gene ainda. Mas existem também formas de epilepsias que são genéticas, por exemplo, a síndrome de Dravet, que é associada a crises febris, né? Existem epilepsias associadas a outras doenças neurológicas sistêmicas, outras doenças como esclerose tuberosa. Então, existem uma quantidade muito grande, né, de síndromes genéticas neurológicas que podem cursar com epilepsia. Para que a gente saiba exatamente se é uma epilepsia genética ou não, e para que a gente possa estimar qual que é o risco, né, do filho daquelas pessoas terem epilepsia também, é importante uma avaliação com um neurologista, um neuropediatra ou um geneticista para que possa ser feita esse diagnóstico adequadamente. Mas como eu disse, a maior parte das epilepsias elas não são genéticas, então não há essa transmissão, né, de pai para filho de forma determinística, ou seja, o filho com certeza vai ter, mas algumas formas sim podem ser. Como você mencionou, até mesmo a alimentação pode impactar nas crises e tudo mais. A atividade física entra como algo que pode amenizar as crises ou depende também do tipo de atividade física, pode até ser mais danoso ou não? A gente sabe que depende do tipo, né? De maneira geral, adotar um estilo de vida saudável para a maior parte das epilepsias ajuda a reduzir o risco de crises, né? E ajuda a reduzir o risco de efeitos colaterais. Então, algumas medicações podem gerar ganho de peso, né? Não todas. E a atividade física ela é fundamental para que a pessoa consiga tolerar essas medicações, né? Sem ter tantos efeitos colaterais, por exemplo, controlando o peso, para a saúde e manutenção da saúde geral, né? A única coisa que a gente recomenda é, em pessoas que tenham epilepsias descontroladas, evitar atividades que, se a pessoa tiver uma crise, ela pode se colocar em risco, né? Então, por exemplo, esportes radicais, paraquedismo, talvez não seja o esporte mais indicado para aquela pessoa se a epilepsia dela está descontrolada. Agora, jogar futebol, natação, atividades que não ofereçam risco caso a pessoa tenha uma crise, estão absolutamente liberadas e são benéficas tanto para a saúde cerebral como a saúde como um todo. Um peso, por exemplo, levantamento, halteres, tudo bem também? Perfeitamente, eu indico para todos os meus pacientes. Perfeito. Doutor, a gente precisa infelizmente encerrar o nosso Diversidade, mas te agradeço demais pelos esclarecimentos. Também te faço o convite para retomar aqui com a gente outros assuntos. Está sempre muito convidado para a gente trazer outras pautas, tá bom? Eu agradeço novamente o convite e eu fico à disposição. O Diversidade fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado toda sexta-feira a partir da 1h da tarde. Siga também o nosso Instagram, @Câmara São Paulo, para não perder os conteúdos e informações do Legislativo paulistano. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Tchau, tchau.